Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse encontro que nós queremos viver juntos sobre a fé. Mas hoje, na Escola da Fé, como temos em nossa paróquia, vamos tratar sobre oração. É importante falar uma coisa: não vamos basear simplesmente no Catecismo da Igreja Católica hoje. Nós vamos hoje tratar sobre oração e encontro com Deus através de uma reflexão dos padres jesuítas que nós temos no site itaici.org.br. A oração é encontro com Deus. Mas eu quero ler para você, para mim também, Lucas 19, que diz assim, logo no primeiro versículo: Jesus tinha entrado em Jericó e estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Tanta coisa teria para conversar sobre esse texto bíblico, mas chama a atenção assim: Zaqueu tomou a iniciativa de ir de encontro do Senhor, e o Senhor tomou a iniciativa de ver Zaqueu sobre a árvore. E Jesus se interessa de ir de encontro na sua casa, na sua realidade. E ali há a transformação da vida de Zaqueu. A vida de encontro com o Senhor provocou uma conversão. Conversão concreta, não é uma conversão das nuvens. Distribuiu os bens aos pobres e devolveu 4 vezes mais do que roubou. Já pensou nisso? É uma expressão de que a minha vida tem que ser transformada e a prática deve expressar a minha convicção sobre Deus, sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a minha própria vida. Oração é encontro com Deus. Alguns pontos básicos que podem ajudar a orar mais facilmente. Precisa estar disposto a empregar normalmente 1 hora de oração. 1 hora diária, um tempo. Se é 1 hora ou mais ou menos, você que vai analisar o que você consegue. Determina um tempo durante o dia para a oração. E certamente facilitará a ação de Deus se você se preparar com antecipação a matéria que vai meditar. Então, primeira coisa, concentre-se. Quando vamos à oração, normalmente estamos cansados e dispersos. Nossas preocupações não nos deixam tranquilos, por isso devemos aprender a tranquilizar nossos pensamentos e sentimentos. Por que talvez marcar um tempo um pouco longo durante o dia naquilo que é possível? Porque às vezes um tempo de 10, 20 minutos, até 30 minutos é para poder concentrar-se. Tem gente que com facilidade, outras não. Outras pessoas não têm facilidade de concentração. Isso é importante, o concentrar-se, pacificar o coração, pacificar a mente, os pensamentos, a vontade, desejar estar na presença de Deus e acreditar que Deus está presente. Escolha uma posição cômoda. Preste atenção a cada parte do seu corpo, as leves sensações sobre o seu rosto, a posição de seus braços e mãos. Solte seus músculos, suavemente concentre sua atenção em sua própria respiração.
Pense em algumas palavras conforme vai respirando. Por exemplo, diga: Jesus, quando inspirar. Confio em Ti quando expirar. Suavemente vá recordando o material de oração que preparou de antemão. É importante você já ver o texto bíblico, ou um texto de um artigo, ou algum conteúdo para oração com antecedência. Escute com atenção os sons de seu redor. Né? Tem muitos barulhos, muitos sons. Não é barulho no sentido negativo. Tem a realidade da vida, tanto externa quanto interna. Tentando distinguir cada um dos sons que tem. Ouça simplesmente os sons, sem tentar imaginar de onde procedem. Deixa que continuem como são e em si mesmos, sabendo que eles não lhes atacam nem lhe violentam, nem dependem de ti. Bonito isso, né? O som está lá, não vai te violentar. Na medida em que deixe que os sons continuem inteiramente abandonados a si mesmos, vá fazendo crescer a consciência de que está em presença de seu Criador e Senhor. Do mesmo modo que aprende a escutar em paz os sons ambientais, pode fazer também com o que vê e até com os aromas que percebe. Né? Então, você vai sentir o cheiro, o aroma do ambiente. Isso pode também ajudar a concentração. Tudo o que o rodeia é sinal visível da presença ativa de Deus, inclusive os sons. Se lhe ocorre algo importante para fazer, anote em um papel e siga com tranquilidade sua preparação. Vale a pena entregar esse momento só a Deus. Então você está em oração, aí você pensa: nossa, eu tenho que fazer tanta coisa. Tá bom, anota ali, deixa por conta para você resolver depois. Deus não fica preocupado com isso. A distração faz parte também. A gente tem que ter a concentração, a disciplina, mas faz parte. De repente você está conversando com um grande amigo seu que faz década que você não conversa com ele, que você não se encontra numa esquina. Daqui a pouco você pensa: nossa, será que eu deixei a janela aberta? Parece que vai chover. Então daí você volta a falar com o seu amigo. A dispersão faz parte, mas atenção ao amigo presente, que é Deus no caso. Entregar o momento para Deus, porque pertence a Ele. Poderia também acender uma vela para sentir seu perfume e presença. A presença de Deus, o perfume de Deus. Você ali, com o sentido do olfato, você pode também contemplar e perceber e viver, experimentar a presença de Deus. Ou fixar-se em um pequeno objeto que tenha colocado diante de você, vendo cuidadosamente tudo o que pode lhe mostrar, até que possa sentir o fato de que nosso Criador está criando continuamente tanto a você como a esse objeto. Ou ponha uma música suave, ou queime incenso. Enfim, com liberdade, faça o que mais lhe serene, lhe deixe tranquilo. Tá bom? É interessante isso. Os objetos, eu aprendi também, os objetos, uma cruz, uma imagem, a vela acesa, também ajudam a rezar. Pode atrapalhar, mas na maioria das vezes ajuda. Concentre-se diante de Deus, na posição que mais ajude, sentindo a Deus presente. Trate de conversar com Ele, ou com Jesus ou com Maria. Para pôr-se diante deles, não basta a imaginação. Necessita uma fé ativa, que o leve a um tratamento com Deus cada vez mais familiar, totalmente sincero e crédulo. Então não é só pensar em Deus, ficar meditando, mas aqui diz, uma fé ativa. Eu me lanço, eu me entrego ao Deus presente. E também eu me torno familiar com Deus. Você sabe que corremos o risco, nós que pertencemos a Deus, porque nós pertencemos a Ele, às vezes estamos distantes, não nos sentimos parte dEle, não somos familiarizados na relação com Ele. Então é importante isso, ser sincero e ser um ato de fé. Sincero, você pode até brigar com Deus se quiser,
na sinceridade do seu coração. Então isso faz parte na amizade, na relação. Diante de Deus não há nenhum tema tabu. Tem que aprender a justificar-se com Ele tal como é e se sente em cada momento. Até suas rebeldias contra Ele deve contar-lhe pessoalmente. Se está meio rebelde com Deus, ou com alguém, ou consigo mesmo, fale para Deus isso. Converse com Ele sobre isso. Se não for fácil para você a relação, tente repetir frases do texto que quer meditar, trocando um pouco a pessoa gramatical de modo que as possa dizer a Deus. Uma mesma frase pode repeti-la como ato de fé. Repetições, né? Como ação de agradecimento ou louvor, como repetição, como petição ou perdão. Você pede algo para Deus, uma graça, por exemplo, ou você peça perdão a Ele. Repetir isso. Vai que não se convence, né, que Deus está ali, me ouvindo, me atendendo, e eu vou moldando o meu coração e o meu ser e minhas atitudes diante da vontade de Deus. A presença de Deus tem que dar a você paz e confiança. Se na oração você não recebe o fruto, não possui, não produz o fruto, a graça de Deus não produz o fruto da paz em você, da confiança, então você não está orando bem. Mesmo que te tire da tranquilidade, a oração às vezes desloca o nosso comodismo, mas a paz, a confiança são fruto da oração bem vivida. Pode ser que às vezes esteja em crise ou totalmente seco, mas nem por isso deve perder a paz, nem deixar ou encurtar o tempo dedicado à oração. Se houver coisas em seu interior que o inquietem, distraem ou perturbem, conte-as com toda a crueza a Deus. Fala para Ele daquilo que está atrapalhando até mesmo o momento de oração. Nunca tenha medo de ser sincero com Deus. Concentre-se diante de Deus em espera de sua ajuda. Tem que estar seguro de que Deus está interessado em conversar com você e em ajudá-lo. Mas Ele o fará a seu tempo e a seu modo. Deus tem o jeito dele. Você não vai mudar o jeito de Deus, mas Deus estará sempre à disposição de você. Fique também à disposição dele. Terá que deixar a Deus ser Deus. Ele sabe o que necessita e ninguém mais que Ele quer dar-lhe algo. O que acontece é que seus caminhos são às vezes muito distintos dos nossos, os caminhos de Deus. Mas não duvide que Deus quer dar-se sobretudo a si mesmo, e com Ele todas as coisas, outras coisas que necessita para poder chegar a seu formoso ideal de um desenvolvimento pleno de sua personalidade. Nossa, quanta coisa, hein? Então Deus quer dar-se a nós. Deus quer comunicar-se a nós. Ele quer revelar-se a nós. Então tenhamos o desejo também de ir de encontro dele. A humildade é a porta por onde entra Deus. Por isso, a sinceridade diante dele é tão importante. Não importam muitas nossas debilidades e imperfeições, contanto que as reconheçamos diante de Deus, em espera confiante de sua ajuda. Somos limitados, mas Deus quer nos ajudar, então deixe Deus ajudar. E vocês acreditem nisso e se disponham para isso. Mas isso não tira a obrigação que tem de preparar a matéria de sua oração e de fazer um espaço tranquilo em suas ocupações para que possa realizá-la. Prepare o texto, o conteúdo de oração, porque daí você vai se preparando já e prepare também o lugar, o ambiente de oração. Você pode fazer a oração no mercado de peixe, se concentrando. Claro que pode, mas se tem dificuldade, tem necessidade, isso é humano, então prepare o ambiente, o momento, o lugar. Eu até chamo a atenção quando Jesus fala para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Então o lugar que eu escolho é um lugar teológico, do encontro com o Senhor, e o Senhor vem ao meu encontro.
Eu te vi debaixo da figueira, antes que você veio aqui me ver. Então, não conseguirá seguir adiante sem um grande espírito de sacrifício. Isso não é para comodistas, né? A vida de oração e também a prática do amor, da solidariedade, da justiça não é para acomodá-los. Pense com sinceridade o que está disposto ou disposta a sacrificar para poder terminar com êxito a vida de oração diária. Cuidado também com a tendência a ficar pelas nuvens, voando para o perfeccionismo ou a obsessão pela imagem negativa de você mesmo. A pessoa começa a se encontrar consigo na oração e começa a ver só coisa ruim em si, coisa ruim nos outros, e quer ser perfeito, e começa a ver imperfeições em si. Vá com calma. Não se herede tampouco em teorias teológicas ou em apurar-se por ver tudo. Quem tem uma formação teológica, tem uma formação bíblica, corre-se o risco de ficar assim no lado intelectual, no lado da inteligência, do pensamento, mas às vezes não tem a disposição de fé na escuta de Deus. Isso é importante. Estudar a teologia, estudar a Bíblia, isso ajuda, mas isso não é oração. Não se trata de uma lição que terá que aprender completa. Então, na oração, ali eu vou saber tudo de Deus. Não, e também não é uma lição para viver. É encontro, é diálogo, é amizade, é aprendizado, é crescimento, é amadurecimento. O importante é estabelecer uma relação pessoal com Deus. Santo Inácio de Loyola insiste em que o que terá que procurar é sentir e gostar das coisas internamente, saborear internamente as coisas, sentir e gostar. Eu sinto, eu vivo, eu gosto, e se eu gosto, eu procuro. A vida de oração, se eu gosto, se eu sinto prazer, eu vou querer isso constantemente. Por isso, se em um ponto concreto encontro o que procuro, aí devo ficar, sem ânsias de passar adiante até que me satisfaça. Então, você está com um texto bíblico, uma palavra tocou o coração, mexeu com o seu sentimento, e, sobretudo, te provocou, fica naquilo. Vai lá. Depois veja o que o Senhor quis dizer com aquela sua experiência, com aquele sentimento. Acabada a oração, é importante realizar um exame, procurando as causas de como me fui nela, de modo que possa corrigi-la ou melhorá-la. Às vezes, ao final de cada semana, de cada dia, de cada mês, se especificam algumas perguntas de avaliação também. Eu posso ficar perguntando por que eu agi assim, quais foram os apelos, quais as dificuldades que eu tive na oração, que você vai se avaliando e vai vendo como que Deus vai costurando, vai movendo também dentro de você. Sempre devo empregar um tempo curto para avaliar como me fui na oração e no que posso melhorar. Então, o Padre Renato, que é jesuíta, deu essa orientação e eu passo para você, para que você também possa crescer, amadurecer e experimentar momentos de oração para valer. Semana que vem nós vamos continuar o assunto sobre oração. Tenha paciência aí e deseje profundamente. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no YouTube, faça os seus comentários no WhatsApp da paróquia, que assim que eu puder também irei responder para você, tá bom? E o próximo tema é orar é. O que é orar? Vai começar assim, o que não é orar. Mas vamos responder o que é orar. Semana que vem. Deus te abençoe e te dê muita paz.